dia 11 de janeiro de 2023 começou como qualquer outra quarta-feira no coração financeiro do Brasil. Na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e nos escritórios envidraçados do Rio de Janeiro, o ritmo era o de costume. Investidores analisavam gráficos, robôs de trading disparavam ordens complexas, e o varejo parecia seguir seu curso resiliente. No entanto, ninguém poderia prever que, ao cair da tarde, as engrenagens de uma das maiores instituições do país começariam a se desintegrar. As lojas americanas, uma gigante com quase um século de história, estava prestes a protagonizar o maior escândalo corporativo da história recente do capitalismo brasileiro, abalando profundamente a estrutura do mercado nacional. Logo após o fechamento do pregão, um documento oficial foi publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários. Era um fato relevante, mas as palavras ali contidas tinham o peso devastador de uma detonação nuclear. A empresa admitia abertamente a existência de inconsistências contábeis, estimadas em 20 bilhões de reais. Sim, 20 bilhões. Para se ter uma ideia da magnitude desse desastre, esse valor era superior ao valor de mercado total da companhia naquele momento. O que antes era visto como um pilar de solidez e eficiência administrativa, de repente, revelava-se um abismo de dívidas ocultas e manobras obscuras que ninguém tinha conseguido detectar até então. O choque foi imediato e avassalador. No dia seguinte, a abertura da Bolsa de Valores, a B3, parecia um cenário de guerra financeira. As ações da Americanas, identificadas pelo código AMER3, entraram em um colapso sem precedentes, despencando impressionante 77% em um único dia de negociação. Bilhões de reais evaporaram diante dos olhos de fundos de investimento, grandes bancos e do pequeno investidor que confiava na marca. O pânico e o desespero não se restringiram aos números frios das telas. Ele se espalhou rapidamente pelos grupos de mensagens e pelas salas de estar de todo o país. Afinal, a Americanas não é apenas uma empresa qualquer. Para o brasileiro comum, ela é parte integrante do cotidiano. É o lugar onde gerações compraram ovos de Páscoa e onde as prateleiras de doces eram o refúgio das moedas trocadas. Ver essa marca icônica sob o holofote de uma fraude bilionária trouxe um sentimento de traição coletiva profunda. Como isso foi possível? Como firmas de auditoria renomadas, como a PwC e a KPMG, assinaram os balanços anuais sem levantar uma única bandeira vermelha por tanto tempo? Onde estavam os órgãos reguladores e o conselho de administração, enquanto a dívida crescia silenciosamente nos porões da contabilidade? No centro desse furacão estava Sérgio Rial, um executivo de prestígio e ex-CEO do Santander, que havia assumido o comando da Americanas apenas 10 dias antes. Rial chegou com a missão de modernizar a empresa, mas o que encontrou foi um cadáver financeiro maquiado. Foi ele quem decidiu abrir a caixa de Pandora e revelar a verdade. Do outro lado dessa história, surge o nome de Miguel Gutierrez, o ex-CEO que esteve à frente da companhia por 2 décadas e que agora se tornava a figura central das investigações sobre como esse esquema criminoso foi mantido. A revelação colocou em xeque o prestígio inabalável do trio 3G Capital, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Eles eram os símbolos máximos da gestão eficiente e da meritocracia agressiva no Brasil. De repente, o mercado se viu em uma batalha entre a imagem de solidez desses magnatas e a descrença absoluta dos bancos credores, como o Safra e o BTG Pactual, que se sentiram enganados por números fictícios. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O que Sérgio Rial descobriu naqueles 10 dias mudaria para sempre
a forma como olhamos para as grandes corporações. A história que estamos desvendando não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o choque entre uma cultura de lucro agressivo e a ética que deve sustentar o mercado. Acompanhe conosco, pois a profundidade deste buraco financeiro é muito maior do que qualquer um ousou imaginar quando o sol se pôs naquele fatídico dia 11 de janeiro. O império estava ruindo e as consequências seriam sentidas por muito tempo. Para entender como o colapso de 20 bilhões de reais foi possível, precisamos recuar no tempo e observar atentamente os alicerces sobre os quais esse império centenário foi construído. Tudo começou no ano de 1929, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói. 4 americanos visionários, John McGovern, Glenn Mattson, James Marshall e Batson Borger, desembarcaram no Brasil com uma ideia simples, mas absolutamente revolucionária para a época. Uma loja de preços populares baseada no modelo de 5 e 10 centavos, que fazia um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. O lema original da marca era nada além de 2.000 réis. Essa proposta de valor extremamente acessível rapidamente conquistou o coração do público brasileiro, e a empresa iniciou uma expansão com agilidade impressionante, tornando-se uma presença física constante e reconfortante nos principais centros urbanos do país. No entanto, a verdadeira metamorfose profunda da Americanas, aquela que a transformaria em uma lenda viva do mercado financeiro, ocorreu apenas na década de 80. Foi nesse período crucial que o trio de ouro do capitalismo brasileiro, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, adquiriu o controle acionário da companhia, através da então emergente cultura da 3G Capital. Eles não compraram apenas uma rede de varejo em expansão. Eles injetaram nela um DNA de gestão que se tornaria uma referência global de produtividade. A filosofia aplicada era clara e implacável, uma meritocracia extrema, metas de vendas agressivas e um corte de custos operacionais que beirava a obsessão diária. Nas mãos do trio, a Americanas deixou de ser apenas uma loja de departamentos para se transformar em um laboratório de eficiência empresarial rigorosa. A cultura do chamado sonho grande exigia que cada centavo de despesa fosse exaustivamente justificado e que os lucros líquidos crescessem de forma consistente e inabalável, trimestre após trimestre, sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza operacional visível. Durante várias décadas consecutivas, a Americanas foi considerada o padrão ouro absoluto na Avenida Faria Lima. Trabalhar em seus escritórios era visto como uma escola de elite para executivos ambiciosos que buscavam resultados rápidos e bônus anuais generosos. A empresa personificava o auge do sucesso do capitalismo nacional, combinando uma tradição histórica com uma modernidade operacional que era invejada por concorrentes estrangeiros. Miguel Gutierrez, o executivo que passaria incríveis 20 anos no comando da liderança máxima, foi o guardião fiel dessa cultura específica, perpetuando um modelo de gestão que aos olhos do mundo parecia infalível. Esse prestígio acumulado e inegável permitia que a empresa acessasse linhas de crédito bancário com facilidade e mantivesse a confiança total de grandes investidores institucionais. Ela não era apenas uma varejista de sucesso, era um símbolo de estabilidade e crescimento perpétuo, em um mercado emergente muitas vezes marcado pela volatilidade do cenário econômico nacional, que sempre desafiou os grandes varejistas. Com a virada do milênio e a explosão da internet, a Americanas buscou dominar o horizonte digital com a mesma força. A criação da B2W, unindo a marca às operações digitais do Submarino e do Shoptime, foi um movimento estratégico audacioso para enfrentar gigantes globais como a Amazon. O objetivo era a onipresença,
estar nas ruas e nas telas de cada brasileiro. No entanto, essa corrida pela liderança digital exigia volumes massivos de capital e uma estrutura logística extremamente complexa. No campo de batalha do e-commerce, onde as margens de lucro são naturalmente apertadas, a pressão para manter a aparência de lucratividade exigida pela cultura 3G tornou-se cada vez mais asfixiante. Analistas mais atentos já começavam a notar que o endividamento crescia silenciosamente. A aura de infalibilidade de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, somada à chancela das auditorias PwC e KPMG, servia como uma blindagem perfeita contra qualquer questionamento. Mal sabiam os investidores que, sob a superfície de uma gestão celebrada, uma engenharia financeira perigosa estava sendo alimentada nas sombras do balanço, preparando o terreno para um dos maiores choques da história corporativa brasileira e de todo o mercado financeiro. Para compreender a magnitude do que aconteceu nos bastidores da Americanas, é necessário mergulhar nas engrenagens de uma engenharia financeira tão sofisticada quanto destrutiva. O coração da fraude não residia em uma falha operacional simples, mas em uma manobra contábil meticulosa, centrada no que o mercado financeiro chama de risco sacado, ou forfeit. Em teoria, o risco sacado é uma operação legítima e comum no varejo, funcionando como uma triangulação estratégica entre a empresa varejista, seus diversos fornecedores e as instituições financeiras. A companhia compra grandes lotes de mercadorias, mas em vez de pagar o fornecedor diretamente no prazo de 90 dias, um banco antecipa esse pagamento ao fornecedor, mediante um desconto. A empresa, então, passa a dever formalmente ao banco e não mais ao fabricante, pagando juros por essa conveniência de prazo e fôlego de caixa necessário para o giro diário. No entanto, sob a longa gestão de Miguel Gutierrez, a Americanas subverteu a lógica básica da transparência e da governança corporativa moderna. A manobra consistia em registrar essas dívidas bilionárias com os bancos não como passivos financeiros, onde deveriam estar por norma contábil, gerando juros visíveis e pesando nos indicadores de endividamento, mas como meras contas operacionais a pagar a fornecedores. Essa sutil, porém perversa alteração de nomenclatura nos balanços permitia que a empresa escondesse o custo real do seu capital e o tamanho exato de sua alavancagem financeira. Para os olhos de um analista externo ou de um investidor individual, a Americanas parecia possuir uma relação comercial invejável e de extrema confiança com seus parceiros de negócio, quando, na realidade, estava acumulando uma dívida bancária colossal e invisível para o público. O efeito prático dessa distorção era a manipulação direta do índice de endividamento líquido em relação ao lucro operacional, uma métrica sagrada que determina o valor de mercado de uma companhia aberta. O impacto continuado dessa prática criminosa criava um efeito bola de neve devastador para o futuro da organização. Como os juros pesados dessas operações de risco sacado eram frequentemente capitalizados ou reduzidos do custo das mercadorias vendidas de maneira completamente indevida, o lucro líquido reportado era uma ficção absoluta. Ano após ano, a Americanas exibia resultados que brilhavam nas telas da Bolsa de Valores, mas que eram, em essência, uma miragem contábil sustentada por empréstimos ocultos. Esse lucro fictício não era apenas uma vaidade corporativa, era o motor de um sistema de bônus executivo extremamente agressivo. Dentro da cultura de metas extremas e foco obsessivo em resultados herdada do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, o alcance de números irreais era o que garantia bônus milionários para a alta diretoria.
Miguel Gutierrez e seus executivos diretos recebiam recompensas baseadas em uma prosperidade inexistente, enquanto o rombo real crescia na ordem de bilhões de reais a cada trimestre fiscal. A pergunta que ainda ecoa nos centros financeiros é como um esquema dessa envergadura pôde ser mantido por quase uma década, sem ser detectado por olhos treinados. O papel das firmas de auditoria externa, PwC e KPMG, tornou-se o epicentro de uma crise de confiança global no setor. Essas gigantes do mercado, que deveriam validar a veracidade das contas, assinaram os balanços da Americanas, sem emitir alertas críticos sobre o volume desproporcional do risco sacado. Investigações posteriores da Polícia Federal revelaram indícios de fraudes ainda mais ousadas. A suspeita fundamentada de que cartas de circularização bancária foram deliberadamente adulteradas pela diretoria executiva. Essas cartas são documentos oficiais, onde os bancos confirmam aos auditores as dívidas reais das empresas. Ao forjar sistematicamente essas informações, a diretoria criava uma blindagem impenetrável que impedia os auditores, o mercado e o próprio conselho de administração de enxergar a profundidade do abismo financeiro que se abria sob seus pés. Essa engenharia da fraude não era apenas técnica, era o reflexo de um colapso ético profundo no coração do capitalismo brasileiro. A pressão por manter a imagem de uma máquina de lucros infalível, capaz de vencer gigantes globais como a Amazon e o Magazine Luiza, criou um ambiente onde a verdade era sistematicamente sacrificada. O uso indevido de verbas de propaganda cooperativa também foi peça-chave, sendo usado para abater dívidas de forma irregular e inflar a margem bruta de maneira fraudulenta. O que o Brasil testemunhou na Americanas foi o desmoronamento de um modelo de gestão que priorizou o bônus imediato em detrimento da sobrevivência da instituição. A revelação de que não eram meras inconsistências, mas uma fraude estrutural planejada, desmascarou de forma definitiva uma elite executiva que utilizou a complexidade contábil para enganar bancos credores, como Safra e BTG Pactual, além de milhões de pequenos acionistas e investidores comuns que acreditavam piamente estar investindo em uma das joias da coroa do varejo nacional. Tudo isso estava prestes a explodir quando um novo olhar técnico entrou no edifício sede da empresa. Sérgio Rial era visto como o Cavaleiro Branco, o executivo de reputação ilibada que finalmente traria as lojas americanas para uma nova era de transparência e modernidade. Sua chegada oficial ao cargo de CEO, no primeiro dia de janeiro de 2023, foi celebrada com entusiasmo por investidores que esperavam uma gestão técnica e eficiente sob o olhar atento do trio 3G. No entanto, o que deveria ser o início de um capítulo glorioso transformou-se, em menos de 2 semanas, no epicentro de um terremoto financeiro sem precedentes na história do país. Enquanto Miguel Gutierrez deixava o comando após 2 décadas de uma liderança aparentemente sólida e inquestionável, Rial mergulhava nos números reais escondidos na sede da companhia. O que ele encontrou não foram apenas erros triviais de lançamento, mas um abismo contábil profundo que desafiava a lógica da matemática financeira. Como um executivo recém-chegado pôde enxergar em apenas 10 dias o que conselhos de administração e firmas globais como PwC e KPMG não detectaram em quase 10 anos. A resposta residia na coragem técnica de Rial em questionar as premissas básicas que sustentavam aquela estrutura. Ao analisar minuciosamente as contas de fornecedores e a relação direta com as instituições bancárias, ele percebeu que as operações de risco sacado não estavam devidamente contabilizadas como dívida financeira nos balanços. O buraco era assustador. 20 bilhões de reais que flutuavam completamente fora do radar oficial de endividamento monitorado pelo mercado. O choque foi imediato e visceral.
Rial percebeu que a empresa que ele fora contratado para liderar rumo ao futuro estava, na verdade, em uma situação de insolvência mascarada por anos de maquiagem contábil, escondida deliberadamente pela gestão anterior. Em 11 de janeiro de 2023, o mercado financeiro brasileiro foi atingido pelo impacto de um fato relevante que mudaria o varejo para sempre. Mas foi na manhã do dia seguinte, em uma teleconferência histórica com milhares de investidores em pânico, que a gravidade da situação se tornou real e palpável. Sérgio Rial, com um semblante visivelmente tenso, tentava explicar o inexplicável. Ele utilizou o termo técnico inconsistências contábeis para descrever o rombo bilionário, mas a verdade era crua. A Americanas devia uma fortuna colossal que ninguém sabia existir oficialmente. A transmissão chocou os escritórios da Faria Lima em São Paulo, enquanto o novo CEO admitia publicamente que a companhia precisaria repensar toda a sua estrutura de capital para sobreviver. Era o início formal do desmoronamento da confiança. A renúncia imediata de Sérgio Rial e do CFO André Covray, anunciada junto à revelação do rombo, gerou um estado de choque absoluto. Eles haviam assumido seus cargos há meros 10 dias, provando que o problema era tão profundo e contaminado por práticas de gestões anteriores que Rial não estava disposto a colocar sua reputação em jogo para tentar consertar uma fraude estrutural. A Americanas ficava, subitamente, sem um comando legítimo e sem qualquer pingo de credibilidade, diante de bilhões de reais em dívidas ocultas. A saída repentina dos líderes que deveriam salvar a organização precipitou uma crise de liquidez imediata e catastrófica para a operação das lojas, deixando funcionários e fornecedores em um estado de incerteza total sobre o dia seguinte. A reação do sistema bancário foi furiosa e implacável. Bancos como o BTG Pactual e o Banco Safra, que financiaram a gigante do varejo por décadas, sentiram-se traídos no coração de sua confiança comercial. O efeito dominó no mercado de crédito foi devastador. Praticamente todas as linhas de financiamento foram cortadas sumariamente no dia seguinte ao anúncio oficial. Os bancos iniciaram um movimento coordenado para exigir o vencimento antecipado das dívidas, alegando que a revelação da fraude constituía uma quebra imperdoável de contrato. O caixa da Americanas secou instantaneamente, estrangulando o funcionamento das lojas físicas e do portal digital. Sem dinheiro para pagar fornecedores básicos ou manter o estoque, a empresa viu-se em um beco sem saída financeiro, enquanto os juros da dívida oculta e as multas contratuais continuavam a corroer o que restava do patrimônio líquido da organização. Nesse cenário de terra arrasada, iniciou-se uma das batalhas jurídicas mais agressivas da história corporativa brasileira. De um lado, os bancos credores partiram para o ataque direto contra os acionistas de referência, o trio 3G Capital. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira foram acusados de negligência grave ou conivência com o esquema. O BTG Pactual classificou o episódio como a maior fraude corporativa já vista no país. Do outro lado, o trio 3G alegava desconhecer as manobras da diretoria de Miguel Gutierrez, posicionando-se publicamente também como vítimas da situação. O mito da infalibilidade do Grupo 3G, que por décadas foi o modelo para o capitalismo brasileiro, derretia sob o peso das investigações. A guerra de narrativas estava apenas começando nos tribunais e nas páginas dos jornais, enquanto a falência batia à porta de forma impiedosa, ameaçando milhares de empregos em todo o território nacional. A asfixia financeira provocada pelo corte abrupto das linhas de crédito não deixou outra alternativa à diretoria da Americanas, senão o caminho amargo da recuperação judicial. Apenas 8 dias após o anúncio bombástico que paralisou o mercado, a gigante do varejo protocolou o pedido na Justiça do Rio de Janeiro.
O que se viu nos documentos entregues ao juiz foi um abismo ainda mais profundo do que os 20 bilhões inicialmente estimados. A dívida total saltou para impressionantes 43 bilhões de reais, consolidando-se como a quarta maior recuperação judicial da história do Brasil. O pedido de socorro não era apenas uma manobra técnica, mas um grito desesperado de uma empresa que, em menos de 2 semanas, havia passado de um ícone de solidez a um gigante em frangalhos, lutando contra o vencimento antecipado de dívidas bilionárias exigido por bancos como Safra e BTG Pactual. Enquanto os advogados corriam nos tribunais, o braço forte do Estado entrava em cena com a Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal. O objetivo era claro: desvendar a anatomia de uma fraude que parecia ter sido meticulosamente planejada por anos. Os investigadores encontraram indícios de que a cúpula da empresa não apenas manipulava os balanços para inflar lucros e garantir bônus generosos, mas também se empenhava em destruir provas. E-mails deletados e ordens para a alteração de sistemas contábeis vieram à tona, revelando um submundo de má conduta corporativa. No centro dessa tempestade estava Miguel Gutierrez, o homem que comandou a Americanas por 2 décadas e que agora se tornava o principal alvo das autoridades. Gutierrez, que possuía cidadania espanhola, buscou refúgio na Europa, deixando para trás um rastro de destruição financeira e mandados de prisão que simbolizavam a queda de um dos executivos mais respeitados da elite empresarial. A investigação também lançou luz sobre uma prática ainda mais sombria: o uso de informação privilegiada, ou insider trading. Descobriu-se que meses antes da revelação do rombo, membros da diretoria haviam vendido centenas de milhões de reais em ações da companhia. O movimento sugeria que eles sabiam que o navio estava afundando e decidiram salvar suas fortunas pessoais antes que o mercado descobrisse a verdade. Enquanto esses executivos garantiam seus ganhos, as vítimas invisíveis do escândalo começavam a sentir o impacto real da fraude. Pequenos fornecedores de brinquedos, utilidades domésticas e eletrônicos, que dependiam das vendas para Americanas para manter suas portas abertas, viram seus pagamentos suspensos. O calote gerou um efeito cascata que levou centenas de empresas menores à beira da falência, provando que o crime de colarinho branco tem consequências dolorosas no mundo real. Nas lojas físicas, o clima de incerteza pairava sobre os milhares de funcionários. Aqueles que dedicavam anos de suas vidas à marca agora enfrentavam o medo diário de demissões em massa e o fechamento de unidades. A Americanas, que por gerações foi o lugar das guloseimas baratas e do presente de última hora, tornava-se um cenário de prateleiras cada vez mais vazias e moral baixa. A crise social transbordou para a política, culminando na criação da CPI das Americanas em Brasília. O Congresso Nacional tornou-se o palco de depoimentos tensos, onde a pergunta principal era sempre a mesma: como ninguém viu, os auditores da PwC e KPMG, que deveriam ser os guardiões da transparência, foram confrontados com sua própria negligência, enquanto os parlamentares buscavam entender o nível de envolvimento do trio 3G Capital na cultura que permitiu tal desmando. Pressionada por todos os lados e sem fluxo de caixa para manter a operação, a empresa iniciou uma liquidação forçada de seus ativos. Marcas valiosas que haviam sido adquiridas em tempos de glória, como o hortifruti natural da terra, foram colocadas à venda em uma tentativa desesperada de gerar liquidez. Até mesmo a fatia na rede Vem Conveniência foi oferecida ao mercado para estancar a sangria. Cada ativo vendido era um pedaço do império que se desfazia para pagar o preço de uma gestão baseada em mentiras contábeis. O labirinto jurídico estava apenas começando, e a reconstrução da confiança parecia uma meta quase inalcançável
diante da magnitude do que foi descoberto, preparando o terreno para o capítulo final de uma reestruturação dolorosa que mudaria para sempre as regras do jogo no capitalismo brasileiro. Após o caos das investigações e a pressão da recuperação judicial, um horizonte de sobrevivência começou a ser traçado. O acordo de capitalização tornou-se a peça fundamental dessa reconstrução. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, os acionistas de referência, comprometeram-se com um aporte de 12 bilhões de reais, injetando o oxigênio necessário para que a empresa não parasse de respirar. Esse movimento não foi meramente financeiro, mas um gesto de contenção de danos diante de um mercado que agora os observava com desconfiança. Os bancos credores aceitaram o perdão de parte da dívida, convertendo outros bilhões em participação acionária direta. Foi um pacto de conveniência. Os bancos preferiam possuir parte de uma empresa em reestruturação do que carregar o prejuízo total de uma falência que sacudiria o sistema financeiro nacional e a economia do país. Atualmente, a Americanas opera sob um regime de vigilância constante. As prateleiras foram recompostas, mas o brilho da marca sofreu um desgaste permanente na mente dos brasileiros. A operação física foi reduzida e o braço digital passou por uma reestruturação severa, focando na rentabilidade em vez do crescimento desenfreado que alimentou a fraude por anos. A tentativa de reconquistar a confiança do consumidor é um processo lento, onde cada venda luta contra o estigma de um rombo bilionário oculto. O mercado financeiro mantém os olhos fixos em cada balanço, escrutinando cada linha, com um rigor que deveria ter sido aplicado muito antes da explosão do escândalo comandado por Miguel Gutierrez durante suas 2 décadas de gestão. O colapso da gigante do varejo serve como marco divisor para a governança no Brasil. O episódio escancarou falhas na transparência de empresas listadas, revelando que mecanismos de controle e comitês de auditoria podem ser ineficazes se a cultura organizacional for corrompida. A cegueira de firmas como PwC e KPMG provocou um debate sobre a responsabilidade dos guardiões do mercado. A regulação contra manobras como o risco sacado tornou-se pauta urgente na CVM. A lição é clara: sem transparência real e processos que priorizem a ética sobre a maquiagem de resultados, o sistema capitalista torna-se vulnerável a fraudes que destroem décadas de história em apenas poucos dias de crise. Mais do que uma crise financeira, este caso marcou o fim do mito da infalibilidade do trio 3G Capital. Por décadas, o modelo de gestão de Lemann, Telles e Sicupira foi o padrão ouro do sucesso empresarial brasileiro, admirado mundialmente. O escândalo mostrou o lado obscuro dessa filosofia de meritocracia extrema e corte implacável de custos. Quando a pressão por lucros e metas inalcançáveis se sobrepõe à integridade, o terreno torna-se fértil para a má conduta. O prestígio internacional do grupo sofreu um golpe profundo, servindo de alerta global de que mesmo os executivos mais celebrados da elite podem presidir culturas organizacionais profundamente opacas. Para o investidor, a queda da Americanas foi uma aula sobre a natureza dos cisnes negros. O caso ensinou que confiar apenas em nomes de peso ou auditorias renomadas não é estratégia de proteção suficiente. A análise crítica da sustentabilidade dos modelos de negócio tornou-se imperativa. O episódio provocou reflexão sobre o equilíbrio entre lucro e perenidade. Afinal, de que serve um bônus milionário pago sobre lucros fictícios se o custo final é a destruição da confiança de milhões e o comprometimento de milhares de empregos? A ética corporativa deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma métrica de sobrevivência vital nos investimentos modernos em todo o mundo. Ao encerrarmos este capítulo da história econômica, fica o desafio de olhar para o futuro com rigor. A reestruturação continua, mas a verdadeira recuperação não será medida em bilhões,
e sim na capacidade da empresa de operar com uma verdade negligenciada por anos. O que vale mais? O resultado de um trimestre ou a integridade de suas instituições? O escândalo das lojas americanas é um lembrete de que no jogo do dinheiro, a transparência não é apenas uma exigência legal, mas a única base sólida sobre a qual um império pode sustentar-se sem desmoronar diante da luz da verdade.